Sua Bíblia, no livro deste profeta, Miqueias capítulo 5. Estamos indo para o final desse livro, de certa forma, porque já estamos no capítulo 5. Ele que tem 7 capítulos e difícil de achar, aqui cheguei em Miqueias, ainda bem que encontrei, né? Porque ele não é tão fácil de encontrar, né? Miqueias 5, nós vamos ler do 5 ao 15, serão 11 versos. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o plano de Deus para o seu povo. Claro que há outros textos onde Deus fala o que Ele quer para o povo dele, como Deus revela como vai caminhar com o povo, mas lembramos que é um profeta, e como profeta, ele anuncia o poder de Deus, o que Deus vai fazer com outros povos, aqueles que estão perseguindo Israel, o que Deus quer, né, para o povo se arrepender, e o que Deus vai fazer com eles, o que Deus vai fazer com aquele povo, o que a gente pode trazer para a nossa vida também, em termos de o que Deus quer para a igreja, o que Deus quer para a nossa vida. Eu creio que nós poderemos aplicar isso em nossos corações. São vários versos, eu vou lê-los todos, depois a gente vai retomando. Peço, se você trouxe a Bíblia, mantenha ela aberta aí, Miqueias 5. Diz assim: e este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrode nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó, ou remanescente, né, uma outra palavra, estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, olha aí Deus contando os planos dele, né? Que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas e tirarei as feitiçarias da tua mão. Não terá adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques no meio de ti, destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não me ouvem. Amém? Amém. Palavra dura, né? Porque o profeta de Deus, ele não vem para passar a mão assim e falar, está tudo bem. Jeremias, que é um profeta verdadeiro, ele acusa os falsos profetas de dizerem isso. Paz, paz, quando não há paz, né? Então, Miqueias tem uma palavra dura para o povo, mas, irmãos, se você percebeu aqui, é uma palavra de esperança. O povo de Deus está em crise e vai entrar numa crise cruel. O reino da Assíria, naquele contexto de Miqueias, já destruiu uma parte de Israel. Ou melhor, o que é chamado de Israel, porque o povo de Israel foi dividido em 2. Não sei se você sabe essa parte da história, mas das 12 tribos, as 10 de cima ficaram chamadas de Reino do Norte ou Israel, com o nome de Israel, né? E as 2 de baixo, parece que ficou em menor, né? As 2 de baixo ficaram com o nome de Reino do Sul ou Judá. E o Reino do Norte, Israel, já foi destruído pela Síria. A Síria era o povo mau e o povo mais forte daquela época. Você tem ideia, Miqueias aqui fala sobre a Síria, mas outros profetas também falam. Naum, o profeta Jonas, que é mandado por Deus para profetizar em Nínive, capital da Síria. Era um povo muito importante. Eles foram o maior império da terra antes da Babilônia, que você conhece muito bem, certamente, né? Então a Síria estava assim. Eles vieram destruir o reino do norte. E se você morava no reino do sul, como que ia ficar seu coração?
Eu, pelo menos, ia ficar temeroso, né? Imagina o povo vem e destrói o Brasil de São Paulo para cima. Fica nós no sul aqui, falando, Senhor, não deixa chegar aqui não. Né? Imagina que era esse o coração do povo. Né? E Miqueias fala sobre a Síria, mas fala como Deus vai livrar e o que Deus vai fazer. O que Deus fala para o povo dele em meio às crises? Quais os planos de Deus? Mesmo quando nós, digamos assim, temos dificuldade em enxergar a vontade e os planos de Deus para nós, né? Eu começo dizendo que Deus promete ao povo que eles seriam guardados na tribulação. Guardados na tribulação. O verso 5 começa, ele será a nossa paz, ou este será a nossa paz. Quando a Assíria vier, aí vai dizer o que a Síria vai fazer. Eles vão vir na nossa terra, vão passar sobre os nossos palácios, eles irão entrar na nossa terra, chegar até as nossas portas. Percebe? Deus está falando que o povo vai passar por tribulação. Eles irão passar por necessidades que a Síria vai impor. Estamos falando do contexto de Miqueias, daquela época. Depois nós aplicamos para a nossa vida agora. Mas isso iria acontecer. A Síria cercou Jerusalém, como isso de fato aconteceu, destruiu as cidadezinhas ao redor e cercou. E você sabe como que um reino daquela época fazia para tomar uma cidade murada? Que uma cidade murada, né, fortificada, era muito difícil de ser tomada. Uma das possibilidades era fazer um buraco no muro, a famosa brecha. Já ouviu falar dessa ideia de ficar na brecha? Sabe quem ficava na brecha? Um guerreiro super valente, porque a brecha era que o reino inimigo fazia um buraco no muro, na grande muralha, e todo o exército inimigo ia lá para passar por aquela brecha. Então, se você fosse um soldado muito valente, você ficava lá naquela brecha, pronto para ser atacado por todo mundo. Mas uma outra coisa que a Assíria fez foi cercar Jerusalém e deixar o povo lá. Não entra mais comida, não entra mais água. E aí você fica lá o tempo que você aguentar. E era isso que muitos reis faziam. A cidade durava 1 ano, durava 2 anos, chegava uma hora que o povo não tinha mais comida, o que ia fazer? Tinha que abrir as portas da cidade e era conquistado pelo povo, né? pelo exército inimigo. E isso aconteceu com o reino de Judá, isso aconteceu com Jerusalém. No caso da Assíria, aí a gente já se adianta, aquele povo não sabia, mas nós sabemos, o próprio Deus eliminou 180 mil soldados do exército assírio e o rei fugiu. Quando acordou de manhã e viu os 180 mil soldados que estavam mortos. O anjo do Senhor passou e passeou por ali de noite, livrando o povo de Israel, cumprindo o que Deus falou pelo profeta Miqueias, e especialmente por um outro profeta que era Isaías. Deus usa o profeta Isaías para falar, olha, você vai voltar da onde que você veio, eu vou colocar um anzol no seu nariz, porque aquele rei era tão mau que ele fazia isso com os inimigos que ele conquistava, com os reis inimigos, eu vou fazer isso com você. E Deus faz, Ele elimina aquela grande nação da Assíria. Historicamente, Deus libertou o povo de Israel. Mas como nós aplicamos isso para nós também, irmãos? Eu creio que essa profecia também se aplica a Cristo Jesus. Cristo liberta o povo de Deus por meio do que Ele passou. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto aqui diz que Deus levantaria 7 pastores e 8 líderes ou 8 príncipes. O que é isso diante de um exército que só eliminados foram 180 mil soldados? Não é nada. Mas Deus está dizendo, eu vou levantar líderes, eu vou levantar gente que vai trabalhar em prol da libertação de vocês. E no caso nós temos um supremo pastor, príncipe das nações, que nos liberta da escravidão, não mais da Síria, irmãos, não mais da Babilônia, porque esses reinos não existem mais, né? Eu acho incrível que esses 2 reinos que destruíram o povo de Deus, eles não existem mais com este nome. Você encontra vários outros povos ainda com o mesmo nome, né? Mas a Assíria, não confunda com Síria, tá? A Assíria e a Babilônia, pelo menos este nome não tem mais, né? Agora, pensando em nós, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Cristo nos liberta da morte. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós éramos escravos do pecado, na verdade nós estávamos mortos no pecado, na nossa vontade, nos nossos erros, mas Cristo nos liberta.
Tal como o anjo do Senhor passeou naquele arraial dos inimigos, Cristo vem e nos liberta daquilo que nos aflige, mas não nos liberta no sentido de nos dar tudo que a gente quer, mas nos liberta nos dando da graça dEle e da salvação dEle. Eu vejo também que Deus, irmãos, trabalha, e a ideia aqui é ser guardado na tribulação, com a igreja também. Quantas vezes a igreja de Jesus já foi guardada pelo próprio Jesus? Quando nós vemos o povo de Deus sendo perseguido, já no Novo Testamento, alguns foram mortos sim por causa da perseguição, mas Deus liberta, por exemplo, Pedro quando estava na prisão, você lembra disso, né? Que o anjo do Senhor aparece e abre as portas da prisão, a ponto de Pedro não acreditar em primeira instância, primeiro momento, porque era incrível o que estava acontecendo, mas ele é liberto. A igreja é guardada pelo Senhor, e ainda que muitos são perseguidos, e na história, mesmo depois do Novo Testamento, a igreja é atacada, é perseguida, mas o Senhor tem guardado a sua igreja. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel aqui, que prometeu que iria guardar o seu povo e o guardou, é o Deus que nos guarda e guarda a igreja de Jesus. Esta é uma palavra, irmãos, de muita esperança para mim, porque a igreja, talvez você não tenha percebido isso ainda, mas a igreja tem sido perseguida. Eu não estou falando lá em países fechados, em países onde o evangelho não pode entrar, que é óbvio, né? Alguns países destroem igrejas. Infelizmente, a perseguição tem chegado a alguns países da África, em que pessoas têm sido mortas por serem cristãos, né? Países extremamente fechados. Mas aqui no Brasil, a igreja tem sido perseguida de um modo velado, né? Um modo assim, não escancarado. Mas por ser cristão, você já é diminuído, a sua opinião já não vale tanto, né? Em alguns ambientes, você já é tratado como alguém um tanto quanto retrógrado, uma pessoa que não sabe de nada. A igreja cristã continua sendo diminuída, perseguida, mas ela não vai acabar. Porque o mesmo Senhor que protegeu Israel aqui, e de tantas outras coisas que aconteceram com Israel, inclusive eles serem exilados, é o Deus que projetou e protege a igreja de Jesus. Você crê nisso? A igreja não vai acabar, irmãos. Não vai acabar porque é Cristo quem a sustenta. Pode ser assim, e eu espero que isso não aconteça, que venha alguém e destrua esse templo, essas 4 paredes. Pode ser que sim. Ficaríamos bastante tristes, né? Mas a igreja de Jesus não vai ser destruída, né? Pode ser que tirem a minha vida, ou a sua, enfim, eu espero não chegarmos a uma perseguição como essa, em alguns países tem acontecido, mas Deus levanta o povo dele para continuar clamando, para continuar buscando, porque o Senhor continua guardando a igreja na tribulação, guardando o seu povo na tribulação. Esse é um dos planos de Deus para o seu povo. Que plano, né, Senhor? Passar pela tribulação, passaremos sim, por momentos de tribulação, por perseguição, mas guardados e sustentados por Deus. E eu digo ainda uma outra coisa, irmãos, que eu aplico isso na minha vida também. Não só a igreja de modo geral, mas cada crente é guardado pelo Senhor. Essa promessa que é coletiva, porque é para Israel, neste caso de Miqueias, é para a igreja, no nosso caso, ela também é uma promessa individual. Cada um que está no Senhor está protegido numa fortaleza, como diz a palavra, como filho do leão. Nós estamos guardados pelo Senhor quando vêm as assírias, né? Talvez já tenha vindo algumas assírias avassaladoras sobre a sua vida. Estou usando como símbolo aqui, como metáfora, né? Quando vem perseguição, quando vem angústia, quando vem maldades, quando vem doença, quando vem qualquer coisa que nos aflige, o mesmo Deus que guarda a igreja, guarda o nosso coração. Às vezes o nosso coração não está guardado no Senhor. Às vezes nós resolvemos murmurar, resolvemos fazer aquilo que é errado e buscar conforto no pecado, aí é culpa nossa, né? Mas aquele que esconde o coração no Senhor é guardado por Ele. Então que a gente continue olhando para o Senhor, irmãos, Ele é a nossa paz, o que está dizendo aqui, esse será a nossa paz. Deus levanta um sumo pastor e a gente deve seguir esse pastor, esse sumo pastor que é Cristo Jesus. Fiquemos firmes. E eu quero ainda apontar alguns poucos detalhes aqui para a gente guardar em nosso coração e aplicar em nossa vida. Os versos 5 e 6 aqui, onde fala sobre a Síria, sobre a perseguição, sobre a tribulação, em nenhum momento fala que o livramento vem do próprio povo, como dizendo, olha, vocês são muito bons, viu? Se levantarão líderes, mas quem vai livrar é o Senhor.
Quem vai agir é o Senhor. Então, não é da sua capacidade, não é do seu poder, apesar de que Deus pode usar sim suas capacidades, seus dons, suas habilidades, sim, pode usar a sua palavra, mas é o Senhor. É como pela força e pelo Espírito do Senhor. Neste caso aqui, eles ainda seriam invadidos pela Síria, porque Deus livraria direto da Síria, trabalhando e tramando, como aconteceu. A Síria entrou na terra de Judá e chegou até as portas de Jerusalém, sim, mas Deus livrou ali. A gente gostaria que Deus nos livrasse antes da tribulação, não é verdade? Que Deus falasse, e muitas vezes Deus faz isso sem a gente saber, né? Mas como seria bom, né? Chegasse uma cartinha, um e-mail, um recado no WhatsApp, um áudio do Senhor, não sei como seria essa voz, mas dizendo, olha, semana que vem você ia passar por uma tribulação, já te livrei, e você, obrigado, Senhor, olha, agradeço. Mas, na maioria das vezes, Deus deixa com que a gente passe. Deus deixa com que a Síria venha, nos ataque, a gente fique triste, angustiado, muita coisa aconteça, mas, mesmo quando isso acontece, o Senhor está protegendo o seu povo, o Senhor está trabalhando no meio do seu povo. Um dos planos do Senhor, ou parte do plano, né, é guardar o povo na tribulação, na necessidade, na angústia. Como diz o salmista, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele estava angustiado, mas o Senhor estava ouvindo ele, né? E posso dizer do contrário, o Senhor estava ouvindo ele, mas ele estava angustiado. Deus guarda o seu povo na tribulação. E a gente continua, versos 7 e o 8, fala assim, estará o remanescente, o resto de Jacó, no meio de muitos povos. Esta é a palavra, irmãos. Agora, tem um detalhe aqui crucial. O povo de Israel não queria ser espalhado. E quando eu digo povo de Israel, é o povo de Judá, né, o que tinha sobrado ali. Porque era parte de ser daquela nação, ficar ali no meio da nação. Então, seria uma grande perda para Israel, para Judá, se eles fossem espalhados, pelo menos na cabeça dele. Fiquem aqui, adorem o Senhor aqui. O centro do mundo é Jerusalém. Mas aí Deus fala aqui, olha, o resto de Jacó estará no meio de muitos povos. E aí o verso 8, o resto de Jacó estará entre as nações. Deus está mudando o plano dele para o povo. Ou Deus está revelando nova parte do plano dele. Antes era deixar todo mundo em Jerusalém, como eles já tinham ficado um bom tempo. Talvez 800 anos, 1000 anos já, do povo ter entrado na Terra Prometida. Mas, ainda assim, eles seriam espalhados. É isso que Deus faz com o povo de Israel, ou o povo de Judá. Por que, irmãos, eles seriam espalhados? Olha o verso 7, novamente. Serão espalhados no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva. Como orvalho. Como, em outra tradução, fala aguaceiro sobre a relva. O que é o orvalho, irmãos? Orvalho é uma palavra que a gente não usa muito, né? A gente fala mais sereno. Né? É o chuvisco que cai à noite, em algumas regiões mais grosso, né? Algumas regiões talvez onde chove menos até, o orvalho serve como para regar a terra. Então, se o povo de Israel, o povo de Judá, ia ser espalhado entre as nações para servir de orvalho, ou como diz ali também, como chuvisco sobre a erva, é porque o povo de Israel seria espalhado por Deus para abençoar as nações. Olha que coisa maravilhosa. Qual que é o plano de Deus para o povo? Espalhá-los, e eu diria uma outra palavra, para eles prosperarem. E não para prosperarem novamente, não para, no sentido de ficarem ricos e se tornarem os grandes líderes, mandarem todo mundo, como o povo de Israel às vezes acreditava, né? Que o Messias ia vir para eles dominar o mundo inteiro, virar um novo império. Não, mas eles iriam prosperar no sentido de ter onde ficar, de poder criar suas comunidades e pregar o evangelho ali. Deus está cumprindo, nesses dois versos, irmãos, verso 7 e verso 8, uma promessa que ele fez a Abraão. Você lembra a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e você será uma bênção a todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dali em diante, Abraão e depois os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel, iam se tornar um divisor de águas,
Quem abençoasse Israel seria abençoado. A nação que servisse de bênção, que fosse amigo, que ajudasse Israel, Deus abençoaria aquela nação. A nação que fosse inimiga, que corresse atrás de Israel, que os amaldiçoasse, seriam amaldiçoadas, perseguidas pelo Senhor. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E olha o que está sendo cumprido aqui, a primeira parte está no verso 7. Vocês serão o orvalho, o povo ia servir de bênção. Servir de bênção. Irmãos, servir de bênção é uma das maiores prosperidades que um servo de Deus pode alcançar. E a igreja continua sendo assim. Você percebe que a igreja está espalhada? A igreja está espalhada, irmãos, em muitos lugares, né? É quase que já me contaram como piada, né? Você vai em qualquer lugar, tem igreja. Quando chegarem lá em Marte, corre o risco de ter uma igreja, né? Porque tem tanta igreja. Eu estava vendo uma pesquisa, hoje, eu estava lendo hoje uma pesquisa, eu não me lembro os números certinho, né? Mas as igrejas evangélicas aumentaram algumas em 10 anos, a que mais aumentou o número de templos, né? Porque as pessoas, quando fazem a pesquisa, não vai pensar em convertidos ou não, né? Mas o número de templos, teve uma igreja que aumentou 98%, outra igreja aumentou 70%, 80%, né? As igrejas históricas, né, que cresceram um pouco mais lentamente do que outras, igreja batista, presbiteriana, cresceram um pouco, em 10 anos aumentaram 50%, 60% dos seus templos, né, religiosos, ou seja, uma igreja construída como o povo do mundo vai contar, se tem um templo aqui, outro ali, né, suas construções, vamos dizer assim. Irmãos, Deus está espalhando o seu povo por sobre a terra, né? Por que Ele faz isso? Um dos motivos é para que a gente sirva de bênção, aonde a gente estiver. A gente é chamado por Deus para ser orvalho sobre a terra. Então, como nós lemos no texto de missões, né? Nós somos geração eleita, nação santa, povo real, sacerdócio real, né? Povo adquirido, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Olha que bênção, irmãos. O povo de Israel estaria no meio dos povos para servir de orvalho, e você está onde você está para servir de orvalho, de aguaceiro sobre a relva. Você está onde você está para servir de bênção. É fácil? Eu imagino que não, né? Às vezes é fácil, às vezes é gostoso, mas na maioria das vezes é difícil ser o orvalho do Senhor, né? Servir de bênção. O outro verso, que é o verso 8, faz o contraste. É até estranho ler o verso 7 e depois o 8. O resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará. Olha, você lembra da promessa que eu citei de Abraão? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus está cumprindo aqui em Miqueias, reiterando aquilo que ele tinha falado para Abraão. Então, o povo de Israel serviria também como esta maldição, não no sentido de pecado, mas no sentido de ira de Deus para os povos. Aqueles que forem contra o Senhor, né? Aqueles que forem contra o povo de Deus, seriam amaldiçoados. Isso é interessante, né, irmãos? Palavra difícil de entender, mas lembre-se disso, que o povo de Israel seria um divisor de águas. Quem os amaldiçoasse também seria amaldiçoado. E a igreja, irmãos? Bom, creio eu que a igreja ela não é chamada para maltratar ninguém, né? Nós não vamos virar um grande país, um reino, e vamos fazer mal para os outros. A palavra diz que as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, levando cativo todo entendimento ao Senhor, né? Então a igreja não serve para fazer mal, mas não se engane, Deus irá julgar aqueles que maltrataram a igreja dele. Deus irá trazer um peso que serve ao Senhor e não a nós fazer isso, para aqueles que têm perseguido a igreja do Senhor. E eu penso especialmente naqueles irmãos que estão em países onde eles são perseguidos, maltratados, alguns são presos, outros mortos. O Senhor trará, e muitas vezes Ele traz um peso àqueles que são contra o povo de Deus. Irmãos, isso faz parte do plano de Deus também. O quê? Nos espalhar o povo dEle para servir de bênção. Espalhar o povo dEle para, mesmo quando maltratado, servir de testemunho. Mesmo quando fizerem mal, ainda assim abençoar.
e deixar com que o Senhor pese a mão no momento dele, na hora em que Ele quiser. Deixa eu perguntar para você, você está preparado para servir de bênção? Está preparado para testemunhar do Senhor? Outra coisa, você tem tido oportunidade de testemunhar do Senhor? Alguém assim te pergunta, passa perto de você? Eu estava me lembrando essa semana de um rapaz, né, ele era um adolescente ainda, que a gente falava para ele testemunhar de Jesus. Olha, você use as oportunidades que você tiver para falar de Jesus. E um dia ele estava na escola, na sala de aula, ele era talvez, imagino eu, que um bom aluno, né? Porque a professora precisou sair, eu agora também dando aula, sei que isso pode acontecer facilmente, né? A professora precisou sair, não tinha ninguém para ficar ali na sala de aula, e quando o professor sai, se ele voltar e ainda tiver a sala, está bom, né? Então, ela precisou sair e falou para ele assim, olha, fulano, você fica aí cuidando, pegou e apontou para ele, né? Fica aí cuidando da turma, porque eu tenho que sair em 5 minutos, eu volto. Faz alguma coisa para eles não ficarem bagunçando. E ela saiu, na hora ali, foi coisa de 10 segundos, né? Olhou para ele, falou, fulano, vem aqui, saiu, e ele ficou lá na frente da turma, e ele tinha 5 minutos. Ele falou, pessoal, peraí, não bagunça não, deixa eu só contar uma coisa para vocês. E contou a história da conversão dele, como ele aceitou Jesus, para a sala inteira dele. Olha que bênção, que bom testemunho. Mas, irmãos, quando ele me contou, me surpreendeu, porque eu não esperava essa reviravolta na história, né? Eu esperava que um adolescente ia contar alguma coisa comum, corriqueira. A gente tem que estar preparado para as oportunidades que nos surgem, né? Pode ser essa de 1 segundo, em 10 segundos, alguém jogar na tua mão a oportunidade, né? E eu me lembro também de uma dinâmica que faziam, eu vou fazer aqui com os irmãos, tá? Para você ver, você vai lembrar, eu te desafio a fazer na sua casa. Tenho aqui uma caixinha de fósforo, vamos ver se vai dar certo, né? Se pegar fogo aqui no microfone, a culpa não é minha, tá? Eu me lembro que eu estava uma vez num pequeno grupo, na casa de uns irmãos, e um rapaz que era jogador de futebol, ele disse dessa dinâmica que eles faziam como atletas de Cristo. Eu já contei aqui na igreja, talvez você se lembre. Esse rapaz, né, e os amigos dele que jogavam futebol, acendiam um fósforo, e eles tinham o tempo em que o fósforo estava aceso. Você quer acender para mim aqui? Quer segurar o microfone? Aí sim, hein? Pelo menos eu não me queimo, né, irmãos? Então não é comigo, né? E na hora que eles acendiam o fósforo, enquanto o fósforo estivesse aceso, eles tinham tempo de falar do testemunho deles, de como eles se converteram ou alguma coisa. Por quê? Eles treinavam assim, porque um jogador de futebol, como que é a entrevista? 30 segundos, né? 20 segundos. Você que assiste entrevista de jogador de futebol, né? Como que foi o jogo? O que você pretende para a próxima hora? E ali. Então, eles tinham que treinar, estar preparado, em 10 segundos, contar testemunho. E não sei se você que assiste notícia de futebol, de esporte, você talvez já tenha visto. Jogador que vai falar assim, olha, eu fiz 3 gols hoje, mas olha, porque Cristo me abençoou, foi para a glória de Deus. Eu já vi jogador de futebol fazer isso, né? Gente treinada para oportunidade. Vamos ver se eu consigo. E já que o Reinaldo veio aqui na frente, depois vai ser você, tá, Reinaldo? Você... Ó. Deixa eu acender aqui, então. Enquanto ficar aceso, tá, irmãos? Estou nervoso, porque eu não treinei em casa, né? Vamos ver aqui, ó. Bom, eu me converti aos 10 anos, calma, gente. Aí, ó, me converti aos 10 anos, essa é a informação, tá? Vai lá, Reinaldo, conta do seu testemunho. Depois você vai fazer na sua casa, aí você conta pra gente como que foi. Pera aí. Bom, como que eu tenho que falar mesmo? Tá queimando. Eu nasci num lar cristão e com 12 anos eu ouvi a voz de Jesus falando comigo na minha casa, enquanto eu tocava o meu violão. E ali eu entendi tudo aquilo que eu já tinha aprendido sobre o sacrifício de Cristo. E naquele dia, então, eu me converti ao Senhor. Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus por isso. Obrigado, viu? Não, deu certo. Obrigado, hein? Deus foi misericordioso contigo. Aqui alguém assim assoprou, apagou, né? Mas está vendo, irmãos? Quanto tempo a gente às vezes tem para testemunhar de Jesus? O do Reinaldo, que demorou mais, talvez tenha sido uns 10 segundos, 15 segundos, mas deu para contar, né? Para entender o que Cristo fez, né? A gente tem que estar preparado, irmãos, para ser orvalho, para ser bênção onde a gente for. Nós fomos espalhados para isso, tá? Onde a gente for, para pregar o Evangelho. Vamos continuar? Bom, agora vem a parte difícil. Agora vem uma parte do plano do Senhor que não é muito fácil, que agora Deus vai purificar o seu povo.
Dos versos 10 até o 15, tem uma palavra que se repete, que na minha Bíblia foi traduzida por arrancar, destruir, mas é uma palavra ali que no original tem a ver com abater, acabar, até matar, dependendo do contexto, cortar, né? Deus vai começar a limpar o seu povo. Limpar. Jesus até mesmo diz isso também, né? Sobre a árvore improdutiva e sobre a poda que Deus faz, né? Mas agora nós vamos ver que o plano de Deus também é purificar o seu povo na fornalha. Se você é crente, se você serve Jesus, você vai ser guardado na tribulação. Você vai ser espalhado onde for para abençoar. Mas você também será purificado na fornalha. Olha aqui, comecemos com o verso 10. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. O 11 também. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Um detalhe aqui, irmãos. A ira de Deus, a purificação de Deus, neste caso aqui, iria recair sobre coisas que o povo tinha. Percebe que Deus não está falando que vai eliminar ninguém, nenhum ser humano, neste caso aqui. Mas sim as coisas que eles tinham. O que que era? Cavalos e carros de guerra, que eram as armas mais poderosas, né? Hoje talvez seria assim, eu vou destruir as suas ogivas nucleares, né? Suas grandes potências, vai acabar com tudo isso. E as suas cidades, no caso, provavelmente cidades fortificadas e fortalezas, né? Por quê? Deus iria destruir aquilo que serve de ataque, que é o cavalo e o carro, e aquilo que serve de defesa, que é a cidade fortificada. O que Deus ia fazer com o povo de Israel ao purificá-lo? Iria destruir a segurança humana que eles tinham. Importante, irmãos, que uma nação, ela precisa disso para se defender. Toda nação precisa. O Brasil tem suas armas de guerra, né? Não para atacar, porque o Brasil normalmente não entra em guerra, mas pelo menos para se defender se alguém vier contra a nossa nação. Mas Deus está falando, o meu projeto para vocês é não ter nada disso, que humanamente é impossível. Não sei se existe algum país do mundo que não tenha armas de ataque ou de defesa, mas agora Deus está projetando uma existência diferente para o povo de Israel. É o quê? Um povo que não vive mais em guerra, e um povo que não tem mais defesas humanas. Que coisa fantástica, mas que coisa difícil, né, irmãos? Eu creio que Deus está nos dizendo aqui que as nossas seguranças pessoais são provadas. Nessa purificação na fornalha, Deus prova as nossas seguranças pessoais, né? Para a gente entender que as armas que nós temos não é cavalo e carro de guerra, as armas que nós temos não são carnais, mas são poderosas em Deus, são armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, Deus vai nos tirando muitas vezes as seguranças pessoais. Talvez já tenha acontecido isso com você. Quem sabe você diga assim, na força do meu braço eu faço. Aí Deus tira a força do braço, né? Eu tenho poder, tenho capacidade. Deus dá uma diminuída no poder e na capacidade, né? Quem sabe como Israel falava, temos carros e cavalos. Então vou tirar os carros e cavalos. Para quê, irmãos? Porque Deus é mau? Não. Para que a gente confie nele. Quando as nossas seguranças são destruídas, nós temos que confiar nele. Paulo entendeu isso quando ele não tinha mais capacidade, quando Deus deixou, né, ser enviado a ele um espinho na carne, e ele chama de mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual orei 3 vezes que o Senhor retirasse de mim. Aí Deus responde para Paulo assim, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde, de boa vontade então me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando Deus nos tira a segurança humana, a gente aprende que as nossas fraquezas glorificam a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Isso é ser purificado na fornalha. Senhor, tenho menos força do que tinha, menos capacidade, menos segurança humana, mas nisso tudo vou te glorificar. Nisso tudo o Senhor será honrado. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Porque como é difícil ser retirado das seguranças humanas, mas é maravilhoso ser trabalhado por Deus. Eu também creio que neste caso, irmãos, os nossos desejos aqui são reprovados. Qual nação não desejaria seguir as outras nações e ter carros e cavalos, ter cidades fortificadas? Serviria até como uma estupidez uma nação não se programar para isso, né?
Imagina se houvesse um projeto no Brasil, vamos acabar com todos os tanques de guerra, todos os caças, os mísseis, tudo que o Brasil tem para se defender. Não, não pode, né? Uma nação não pode fazer isso. Israel desejava isso também. Desde sempre Israel quis ser igual os povos vizinhos, lembra disso? Quando queria ter um rei. É um desejo daquela nação, uma segurança daquele povo. Deus prova a nossa segurança e Deus prova os nossos desejos. A Bíblia fala, por exemplo, sobre um negócio chamado concupiscência, em que um autor que eu gosto muito, aliás, chamado Timothy Keller, fala que concupiscência não é apenas pecado. Talvez você já tenha lido na Bíblia concupiscências e pecados. Eu mesmo, quando lia, pensava que era um tipo de pecado. Mas a concupiscência ali, esse autor, né, esse Timothy Keller, traduz como super desejo. O que é isso? São coisas boas que nós depositamos o nosso desejo e às vezes elas substituem a Deus. Coisa boa, não necessariamente ruim. Pense que você é o rei de uma nação. Você desejaria ter cidade fortificada para se proteger, carros e cavalos. Ninguém te reprovaria por causa disso. Mas Deus está dizendo que é destruir. Deus destrói nossas seguranças humanas. Deus prova os nossos desejos. Os nossos desejos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes os nossos desejos e às vezes as nossas explicações tão bem feitas estão nos afastando dele. Então ele vai nos purificar. Por que você ama o que você ama? Por que você gasta tempo no que você gasta tempo? Aliás, aonde você gasta seu tempo? Né? Onde você gasta sua força, até mesmo seu dinheiro, seus recursos. Isso pode até ser uma coisa boa, como neste caso era, mas pode ser que está te tirando da presença de Deus. Pode ser que esse desejo bom está virando um super desejo, uma concupiscência. E Deus prova os nossos desejos. Neste caso também em Israel, Deus iria expor a fraqueza do povo. Novamente, tirando a segurança, claro, eles iriam ficar sem força, iriam ficar fracos, né? Sem poder resistir. E aí, quando as nossas seguranças pessoais são retiradas, o que nos sobra, irmãos? O que sobra para a gente? Depender de Deus. É? Quando o Senhor nos arranca tudo aquilo que antes era nossa identidade, tudo aquilo que a gente poderia se arvorar, contar como vantagem, o que sobra, irmãos? Sobra ser filho de Deus. Sobra a nossa identidade em Cristo Jesus. Portanto, Cristo nos purifica na fornalha, até o ponto em que a gente chega e diga, olha, eu sei que eu sou isso, eu faço aquilo outro, mas minha identidade mesmo vem de ser um servo de Deus, ser um servo de Cristo. Espero que a gente esteja caminhando para isso, né? A outra coisa que Deus destrói nessa purificação, a primeira delas é isso, a segurança humana. Agora é a idolatria. Se você ler a partir do verso 12, pelo menos do 12 ao 14, poderemos reler ali. Tirarei as feitiçarias da tua mão, não terá mais adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de esculturas, tuas estátuas. Tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Deus está prometendo para o povo que iria destruir as idolatrias dele. E o que é uma idolatria, irmãos? Será que idolatria é uma falsa crença ou é uma falsa paixão? As duas coisas. Um ídolo é aquele que você crê que vai te livrar. Um ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Mas ídolo é tudo aquilo que você ama acima de Deus. Aquilo que você deposita o seu coração. E a gente pode tornar coisas que não são ídolos em ídolos. Nós podemos, como eu falei, por exemplo, confiar na força do nosso braço. Então eu já me virei um ídolo, vamos dizer assim. Podemos confiar na força do nosso emprego, da nossa conta bancária, da nossa capacidade de relacionamentos, por exemplo. Poderemos fazer de qualquer área da nossa vida um ídolo. Qual que é o ídolo deste mundo, irmãos? Qual que é o ídolo deste mundo? Creio que um dos ídolos deste mundo é a área sexual. Você percebe isso? E Deus está entregando o mundo às suas concupiscências, que tem sido cada vez mais agravado e cada vez mais distorcido. Eu creio que você percebe isso claramente. É um ídolo. A área sexual é uma parte que Deus criou do ser humano, mas não para ser adorada como Deus, não para ser adorada deste modo. E é o que tem acontecido. Enfim, o que é que Deus vai fazer com o povo dele, então? Porque isso aqui não é para o povo do mundo, não, tá, irmão? Isso é para o povo dele. Deus iria destruir as coisas da idolatria. Olha aqui, eu numerei, são 6 coisas. Feitiçaria, adivinhações, imagens esculpidas, colunas sagradas, postes sagrados e ídolos.
Que coisa interessante. Então Deus está dizendo, eu vou destruir a sua idolatria, vou destruir tudo que está tirando o seu coração de mim. Ídolo é isso, é algo controlável, algo que me ajuda a ter domínio sobre a minha vida, né? Algo que eu posso negociar. Esse é um ídolo. Te faço isso, você me retribui com aquilo. Deus não é assim não. Não é eu te faço e agora o Senhor está obrigado a me fazer. Não. É eu adoro o Senhor e o Senhor faz a sua vontade. Cristo nos ensina, né, a orar. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no ídolo a gente negocia. Eu faço isso, você me faz aquilo. Eu já cumpri tanta coisa, você faz aquilo para mim. E outra coisa que eu percebo aqui, irmãos, só Deus pode nos arrancar da idolatria. Só Deus, só Cristo arranca os ídolos do nosso coração. Só Cristo. O único alvejante capaz de limpar o seu coração é Cristo Jesus. Porque não é a religião, não é o quão moral você é, sabe? Sou uma pessoa boa, faço coisas boas. Não, é só se você amar Jesus que você poderá ser purificado de toda e qualquer idolatria. Nós mesmos não conseguimos, irmãos, mas o projeto de Deus é nos livrar da idolatria. Eu reitero aqui, e eu gostaria que você levasse isso para o seu coração. Deus não fez nenhuma aliança com o meu pecado. Deus não fez aliança com as minhas aspirações, com o meu orgulho, com a minha inveja. Deus não fez nenhuma aliança com a minha segurança pessoal. Do tipo que se eu perder a segurança pessoal, Deus está me devendo. Não, a aliança com Deus não foi por isso. Deus não fez nenhuma aliança com a minha idolatria, não. Deus fez uma aliança comigo através de Cristo, para que Cristo seja engrandecido na minha vida, que Ele seja honrado através de mim, e que eu me torne uma bênção, através de me tornar mais parecido com Cristo. Essa é a aliança que Deus fez comigo. Esse é parte do plano de Deus para o povo dele. Não é nos proteger em nossas idolatrias e pecados, mas é nos purificar, mesmo se for necessário tirar a segurança pessoal, mesmo se for necessário queimar nossos ídolos, e é necessário, né, para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Portanto, para a gente finalizar, irmãos, lembra que eu falei no começo, o que é que o povo de Deus pode esperar de Deus? Qual é o plano de Deus para o povo dele? Tem muito texto, tem muita palavra do Senhor, mas aqui, o que é que Deus está falando para Israel, que está sendo perseguido, mas que também tem pecados, né? Eu percebi 3 coisas aqui, que o povo de Deus seria guardado na tribulação, eles seriam espalhados para prosperar, para abençoar, enfim, para espalhar o Evangelho, no qual eu creio que se cumpre plenamente quando Jesus fala à igreja, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E o povo também seria purificado na fornalha. Essa, irmãos, é a caminhada de todo cristão. Nenhum cristão que serve o Senhor não vai passar por essas 3 coisas. E para você lembrar, eu colocarei 3 P's aqui para você lembrar. Primeiro, guardado na tribulação tem a ver com perseverança. Deus faz você perseverar. Faz com que você fique firme e atento a Ele, ao projeto dEle. A segunda coisa é propósito. Deus nos espalha para que a gente sirva ao propósito dEle, sirva de bênção. Deus nos dá propósito. Então, primeiro, perseverança. Segundo, propósito. Você está aqui para ser bênção, para ser orvalho do Senhor ao seu redor. E a terceira coisa dessa purificação, processo. Deus tem processos para fazer na nossa vida. Eu creio, irmãos, que Deus trabalha com milagres. Ele faz coisas do dia para a noite, de uma hora para outra. Mas Deus também trabalha, e na maioria das vezes, por processos. Ele vai nos arrancando os ídolos, Ele vai nos arrancando as seguranças, para que a gente, nesse processo, vá confiando e dependendo cada vez mais dEle. Não tem como fugir da perseverança, não tem como fugir do propósito de Deus, e não tem como fugir do propósito dEle. Sabe o que eu aconselho você e eu? A entrarmos no plano de Deus, a aceitarmos e a vivermos para a glória dEle. Você está preparado? Você está disposto, né, pelo menos? Como que o propósito de Deus pode se fazer presente na sua vida hoje? Como que o plano de Deus pode ser real para você hoje? Quero orar contigo e espero que o Espírito Santo, creio, que Ele irá aplicar isso ao seu coração, para que você possa servir de bênção, para que você possa entrar nesse processo de purificação de Deus e ser cada vez mais parecido com Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela graça do Senhor sobre nós, Pai. Deus de amor, nós lemos na Tua palavra que o plano do Senhor para o seu povo é exposto ali.
e o Senhor cumpre, segundo a tua fidelidade, segundo a tua aliança, Pai. Mas nós queremos perceber e viver isso tudo que o Senhor tem para nós também, porque essa palavra chega para nós hoje. Senhor, quantos aqui têm passado por tribulações? Quantos aqui têm visto a Síria de várias maneiras, diante de suas vidas? Pai, que o Senhor guarde o coração, que o Senhor guarde a mente, que o Senhor guarde o espírito, Senhor. Que o Senhor livre da aflição, segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Dá perseverança ao teu povo, que a gente possa ficar firme em ti e ver como o Senhor tem nos guardado em meio às tribulações. Eu gostaria que não houvesse tribulação, mas isso o Senhor não prometeu a nós. Mas mesmo na aflição, mesmo na angústia, que a gente fica olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, perseverantes, guardados em ti, Senhor. Também nos ajuda a entender o nosso propósito, que nós fomos chamados para espalhar o teu evangelho. Aliás, fomos espalhados para levar o evangelho do Senhor onde a gente estiver. Prepara o nosso coração, prepara as nossas bocas, Senhor, para testemunhar, mesmo que seja com pouco tempo, mesmo que seja numa oportunidade breve de segundos, que a gente compartilhe do evangelho e do amor do Senhor, que nós sejamos orvalho do Senhor para as pessoas ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que convivem conosco, que nos veem pelas redes sociais, que a gente seja orvalho, refresco do Senhor para um povo tão sedento como são as pessoas que estão no mundo, Pai, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que a gente seja purificado pelo Senhor. Pai, eu tenho visto isso muitas vezes na minha vida e creio que cada um aqui também tem provado disso. Tantas vezes a segurança humana sendo retirada, tantas vezes o Senhor provando no nosso coração para ver se temos construído algum ídolo, mesmo de coisas boas, mas tornado aquilo acima do Senhor. Ah, Deus, que nós sejamos purificados, que nós aceitemos todo esse processo do Senhor e nos tornar mais parecido com Cristo. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa nos acomodar na vida espiritual em que estamos, mas nos ajuda, Senhor, a ser retirado do nosso coração desejos ruins, pecados, vícios, maldades, qualquer que seja aquilo que tem estado em nosso coração que não te alegra, Pai, mas nos ajuda a depender do Senhor, a ter o caráter de Cristo, a ser transformado conforme o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, cremos que esse é teu plano para nós e cremos que o Senhor nos chama para viver desse modo, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o Ministério de Louvor. Vamos